Grupo Singer. Eu quero falar sobre a importância do sacerdócio para o povo de Israel. E, claro, tudo que diz respeito a Israel tem importância para nós. É o que a Bíblia nos traz em 1 Coríntios, no capítulo 10. O que foi apresentado para Israel, o que aconteceu com Israel, a história registrada de Israel, tudo tem sentido para nós, é válido para nós e vem como lições para nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então temos que analisar a história bíblica, o Antigo Testamento, para tirarmos lições para nós na época do Novo Testamento. Com relação ao sacerdócio, hoje vivemos uma época chamada do sacerdócio universal de todos os crentes. O Lutero levantou essa bandeira na Reforma, 1516. Ele levantou essa bandeira que ficou muito marcada. Antes, o catolicismo tinha se enveredado por um caminho de semelhança com a religião israelita. O sacerdote fazia ligação entre Deus e as pessoas só podiam ir a Deus através do sacerdote. Essa ideia ficou cristalizada no catolicismo. As pessoas não tinham direito de ir a Deus senão através do sacerdote. O Lutero levantou essa questão. Está escrito no Novo Testamento. Lutero gritou, 1 de Pedro 2,9, todos nós somos chamados para sermos sacerdotes de Deus, sacerdotes reais. E qualquer cristão tem o Espírito Santo e pode-se chegar a Deus diretamente, sem ter que passar pelo pastor, bispo, apóstolo e padre, o sacerdote, seja o clérigo que for. Qualquer cristão pode ir a Deus diretamente, aliás, qualquer pessoa, mas o cristão porque a gente vai através de Jesus, pelos méritos de Jesus, e os que não são do Senhor não tem como ir através de Jesus. Então, por isso, é para os cristãos que estão em Cristo o direito de irem a Deus diretamente. Jesus estimulou os seus discípulos a orarem, e isso é para todos nós. Devemos orar a Deus diretamente. O catolicismo tinha distorcido através da instituição do sacerdócio dos santos. Os santos eram pessoas tão boas, tão maravilhosas, que podiam interceder junto a Deus pelos fiéis. Então o fiel fazia seus votos, suas orações a um santo qualquer, e esse santo tinha méritos com Deus e ele intercedia junto a Deus, inclusive a Maria. O Lutero gritou, nada disso, nós podemos ir todos os cristãos diretamente a Deus, é o que a Bíblia nos ensina. Hoje o meio evangélico criou um novo sacerdócio que é nas igrejas neopentecostais, a oração poderosa. Eles dizem o seguinte, se você quer a bênção de Deus, tem que vir aqui. Claro, fazer uma campanha, deixar dinheiro, etc. Mas tem que vir aqui, porque é aqui que você vai receber a verdadeira palavra de Deus, a profecia, a bênção de Deus, a oração poderosa tem que vir aqui.
Eu lembro de um dos maiores pregadores neopentecostais do Brasil, o bispo Roberto Macalister, que eu conheci. Ele não queria nada de crente visitando outro crente, célula, reunião de oração nas casas, nada disso. Ele disse, a igreja é aqui, tem que vir aqui para receber a bênção de Deus. Ele era um exímio pregador da fé e é também o instrutor do bispo Macedo, da Universal. Todo movimento neopentecostal vive em função do dinheiro, do poder e da presença ali na reunião. Para eles, a reunião é sagrada e eles estimulam a pessoa a vir à reunião, não a ir a Deus. Você entende a diferença? Nós temos que pregar o evangelho para cada pessoa ir a Deus. É claro que ela não vai conseguir ir sozinha, tem que ir com a nossa ajuda. Nossa ajuda. Eles pregam, não, você nunca vai conseguir ir a Deus se não vier aqui na igreja. Tem que fazer número aqui, tem que deixar o dinheiro aqui, tem que estar aqui para você ir a Deus e receber a bênção de Deus. O Senhor manda a gente ir a toda criatura, levando Deus àquela criatura e aquela criatura a Deus. Nós vamos pregar, você se arrependa para você ir a Deus. Nós vamos só ajudar. O neopentecostalismo prega, nós somos ungidos de Deus, sacerdotes, você tem que vir aqui. É mais ou menos o que o catolicismo fazia. Na Idade Média, contra o quê? O Lutero se levantou. Lutero trouxe a essência da Bíblia. Todos os cristãos em Jesus, que têm o Espírito Santo, podem ir a Deus, que está dentro deles, é o próprio Espírito Santo. Então, todo cristão é um sacerdote, pode ser um sacerdote, mas ele tem que exercer o sacerdócio. Todo cristão pode ser um sacerdote. A maioria dos cristãos não é sacerdote. Eles não são sacerdotes porque não querem, mas têm o direito de ir a Deus. A prática da vida cristã é de oração, você ir a Deus em oração, conversar com Deus, receber dons do Espírito Santo, ter intimidade com Deus. Todo cristão não precisa ir através do sacerdote. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, foi Deus que estabeleceu o sacerdócio. Inicialmente seriam os primogênitos de cada família quando saíram do Egito. Mas esse modelo não deu certo. Então o Senhor fez o seguinte, eu vou fazer com vocês, ó meu povo de Israel, um pacto. Eu vou tomar uma tribo inteira para ser sacerdotal em lugar dos primogênitos. Vamos contar, o número foi aproximado de primogênitos e todos os da tribo de Levi. Então, uma tribo toda de Levi vai ser uma tribo sacerdotal, sendo que só os homens, e alguns vão ser levitas para trabalhos gerais, e alguns vão ser sacerdotes, os descendentes de Arão, vão ser os sacerdotes que oferecem os sacrifícios a Deus e que entram no santo lugar com o incenso queimando as orações dos santos. O incenso queimando, soltando aquela fumaça, simbolizava a oração dos santos, dos fiéis, dos que estavam lá fora pedindo. Então, essas orações subiam a Deus através do sacerdote. O sacerdote fazia ligação entre o fiel israelita das outras tribos e Deus. E para isso o sacerdote era necessário. Eles valorizavam os sacerdotes. Os sacerdotes recebiam dízimos, ofertas e partes dos sacrifícios que eram feitos ali para Deus. Os sacerdotes eram registrados e tinham uma genealogia bem conhecida, os Cohen. Eles eram descendentes de Arão.
quando o povo foi para o cativeiro, bagunçou a religião toda e voltaram do cativeiro, interessante, em 1 Crônicas, no capítulo 9, diz que os primeiros que vieram morar nas suas cidades de volta do cativeiro foram os israelitas, israelitas do norte, os sacerdotes, também os levitas e os servos do templo. Eles vieram para fazer funcionar o culto no templo. E então passa a relação dos nomes de todos eles, os sacerdotes, todos os capazes para a obra do ministério do Senhor. Junto a eles, os demais da tribo de Levi, que eram os levitas responsáveis por todo o trabalho no templo. Carregar lenha, água, limpar e, enfim, dar fim às partes ali dos animais quando eram oferecidos. Também eles cantavam, eles tocavam instrumentos musicais, os levitas, ou eles também eram oficiais de pesos e medidas para o povo, e eles eram também porteiros para vigiar a entrada do templo. Todo esse trabalho era feito pelos levitas. Os sacerdotes tinham a incumbência de entrar na presença de Deus, levando os pedidos de cada israelita. Lá, o sacerdote era muito importante. E no Novo Testamento, Jesus, como sumo sacerdote, entrou lá no Santo dos Santos da presença de Deus e nos estabeleceu a cada um de nós, todos os cristãos, também como sacerdotes. Todo cristão pode ir a Deus diretamente, deve ir, e isso é um trabalho para Deus. Infelizmente, a maioria dos crentes não faz, eles vão ver a diferença na eternidade. Mas somos chamados para sermos sacerdotes de Deus em função das pessoas que estão ao nosso redor. Você está sendo, oferecendo a Deus sacrifício pelos seus vizinhos, seus familiares, colegas de trabalho, de escola. Você está sendo sacerdote perante Deus. Esse é o trabalho do cristão verdadeiro que entende que precisa ser sacerdote para Deus.